conduz à escola sagrada, a palavra de Deus aprender, a verdade dos céus revelada, dá-nos luz, dá-nos vida e poder. Trabalhemos pela escola, estudando com amor e pregando Jesus Cristo, nosso Mestre e Salvador. Vamos todos, crianças e adultos, palmilhando o caminho da cruz, estudar a grandeza dos vultos, entre os quais predomina Jesus. Trabalhemos pela escola, estudando com amor e pregando Jesus Cristo, nosso Mestre e Salvador. Propaguemos com fé corajosos esta escola sublime ideal, e veremos um dia ditosos a vitória do bem sobre o mal. Trabalhemos pela escola, estudando com amor e pregando Jesus Cristo, nosso Mestre e Salvador. Meus irmãos, estamos aqui para esta EBD online. Que Deus derrame da sua graça e da sua paz sobre todos aqueles que creem. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo em Lamentações. Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3. Nós vamos ler aqui o versículo 21, que diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Nós vamos trazer a mensagem de hoje sobre o tema Encha-se de Esperança. A parte de número 3, nós já tivemos 2 estudos sobre este tema, e este então é o terceiro. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, rogamos que o Senhor nos encha da tua esperança, que o Senhor nos dê graça para trazermos à memória aquilo que dá esperança. Fala aos corações dos teus filhos nesta hora. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o cristão deve trazer à memória aquilo que dá esperança, aquilo que pode renovar a esperança nele. Em dias difíceis, nós devemos trazer o coração, inclinar o coração às coisas boas, às promessas de Deus, que dão esperança àqueles que são os seus filhos. Na semana passada, na semana retrasada, aliás, quando nós iniciamos este estudo, vimos que nós devemos trazer à memória as misericórdias de Deus, seu amor, a sua fidelidade. E na semana passada, nós vimos que devemos trazer à memória que Deus ele é a razão da nossa vida, Ele quem dá sentido à nossa existência. Quando nós voltamos o coração para essas coisas, então nós enchemos o coração de esperança. Hoje nós vamos dar continuidade, e para que a realidade não nos destrua, devemos trazer à memória uma outra realidade, a realidade da fé. Jeremias estava vivendo dias de muita provação. Nabucodonosor havia invadido Jerusalém, tudo foi destruído. Muitos morreram, foram feitos escravos, muitos foram feitos escravos, os jovens foram feitos escravos. Havia fome, cansaço, estresse, pessoas angustiadas. Tudo isso nós vemos aqui em Lamentações, no capítulo 1 e no capítulo 2. É um texto bastante pesado, e no capítulo 3 de Lamentações nós vemos que o profeta Jeremias ele estava até mesmo perdendo a esperança, estava perdendo a visão do bem e perdendo a esperança
em Deus. Nós vemos isso ali nos versículos 17 e 18 do capítulo 3. Contudo, o profeta nos ensina que em tempos assim, devemos trazer à memória aquilo que dá esperança. Em tempos de desesperança, devemos trazer à memória o que dá esperança. E essa expressão, trazer à memória, também pode ser traduzida por voltar o coração. Ou seja, devemos voltar nossos corações para o que nos dá esperança. Com os olhos da incredulidade, nada parecia bom na época de Jeremias. Com os olhos da incredulidade, o sofrimento parece ser sem propósito. Mas Jeremias, pela direção do Espírito Santo, conseguiu ver o que é bom. Meus irmãos, em dias como os nossos, dias de pandemia, em dias que parece que não há notícias boas, nesses dias nós devemos procurar ver o que é bom. Não é que nós devemos fugir da realidade, não é isso, a realidade está aí, os dias são difíceis, mas se nós colocarmos o nosso coração somente nisso, nós vamos perder a esperança. Nós devemos colocar o nosso coração naquilo que é bom. E o profeta Jeremias, mesmo diante do caos que estava acontecendo no seu tempo, mesmo diante das mortes e de toda a desgraça que Nabucodonosor estava trazendo ali sobre o povo de Deus, o profeta conseguiu ver o que é bom. E veja ali os versículos 25 a 27, ele diz, bom é, versículo 25, bom é. Versículo 26 ele diz, bom é. Versículo 27 ele diz, bom é. Então, ele conseguiu ver o que é bom. Então, o que bom é? O que nós precisamos enxergar que é bom nesses dias? Então, vejamos. Em primeiro lugar, no capítulo 3, versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. O primeiro bom é, diz que bom é o Senhor. Podemos afirmar que Deus ele é bom para toda a humanidade, para toda a criação. Afinal, se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. O fato de Deus não ter consumido ainda a humanidade é por causa da sua bondade, é por causa da sua misericórdia. O Covid-19 não prova que Deus não existe, como alguns têm dito. Pelo contrário, durante o Covid-19, o fato de não sermos consumidos, o fato de tantas pessoas se recuperarem dele, é prova, mostra clara do fato de que Deus ele é bom, do fato de que Deus é misericordioso. Ele é bom. Ele é bom de uma maneira especial para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Veja o versículo 25 mais uma vez. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. No lugar de ficarmos enchendo nossas mentes com notícias ruins e que nem sempre são confiáveis, busquemos a Deus. Ele é bom para a alma que o busca. E mesmo diante de notícias ruins e que são verdadeiras, devemos fazer o exercício espiritual de buscarmos a Deus pela oração, buscarmos com todo o coração, buscarmos com a nossa alma. Não temos provado toda a bondade de Deus, porque somos falhos em orar. Em sua última oração com os discípulos, antes da crucificação, Jesus lhes disse para vigiar e orar. Mas eles dormiram porque estavam cansados e tristes. Meus irmãos, não podemos dormir nestes dias de pandemia. Não devemos permitir que a tristeza e o cansaço prevaleçam. Devemos acordar. A tristeza não é motivo para dormir, e sim para orar. Deus é bom para os que esperam por Ele, Ele é bom para a alma que o busca. Veja comigo Mateus capítulo de número 7. Mateus capítulo de número 7. Veja comigo lá, Mateus capítulo de número 7, do versículo 7 até o 11. Jesus,
ele incita os seus discípulos a orar, dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Meus irmãos, precisamos orar, precisamos buscar a Deus. O Senhor diz aqui claramente que se o buscarmos, Ele nos dará coisas boas, porque Ele é bom. Bom é o Senhor. Veja ali o versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Agora veja comigo, segundo Crônicas, capítulo de número 7. Segundo Crônicas, capítulo de número 7, versículos 13 e 14, diz assim: se eu cerrar os céus, aliás, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Talvez seja isto que esteja faltando ao povo de Deus. O arrependimento. Precisamos nos humilhar, nos arrependermos dos nossos pecados, nos convertermos de todo o mau caminho. Mas, queridos, volte lá para Lamentações, capítulo 3, versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. O Senhor é bom, nós é que somos falhos. Devemos trazer à memória o que pode dar esperança. Devemos nos encher de esperança com o fato de que Deus é bom e que, se buscarmos, Ele vai ser misericordioso, vai atender às nossas orações. Mas veja, um segundo ponto, capítulo 3 aí de Lamentações, versículo 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Aqui nós temos o segundo bom. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Aguardar em silêncio não é ficar sem falar. Aguardar em silêncio não é ficar mudo, ficar sem voz, não é isso. Aqui nós temos uma linguagem poética na qual o profeta Jeremias quer dizer que, enquanto esperamos que toda a vontade de Deus se realize, não devemos murmurar nem brigar com Deus. Devemos ficar quietos no sentido de demonstrarmos pela fé total confiança em Deus, total dependência nele. Como o povo que atravessava o deserto com Moisés. Você se lembra da história? Não podemos ser como aquele povo. Deus estava guiando-os à terra prometida, lugar de leite e mel. Mas sempre que algo aparentemente ruim, ou sempre que algo ruim acontecia, eles murmuravam, eles brigavam com Deus, eles brigavam com Moisés. Deus os provou no deserto, mas eles não entenderam a provação. Se eles apenas tivessem ficado quietos, não teriam morrido no deserto e teriam entrado na terra prometida, porque toda uma geração morreu no deserto porque não soube se aquietar. Apesar dos dias serem difíceis, dias de deserto, Deus não deixou faltar nada para eles, porém não havia contentamento naqueles corações. Veja o versículo 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O que aguardamos, queridos, é a salvação do Senhor. Sabemos que Deus, Ele salva o seu povo. Essa salvação, podemos dizer que é a salvação que já nos foi dada em Cristo e que será consumada no seu retorno.
mas também é a salvação destes dias maus, neste mundo tenebroso. De Deus vem o livramento para os que o buscam. Devemos orar e esperar, orar e não reclamar de nada. Deus está vindo em nosso salvamento. Salmo 34, versículo 19, diz algo maravilhoso. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. De todas o livra. Agora veja o terceiro e último ponto, aqui em Lamentações, capítulo 3, versículo 27, diz assim: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Aqui nós temos o terceiro bom é para o homem ou para o jovem, né, suportar o jugo. Jugo é uma peça de madeira que os bois usavam para o trabalho. Figuradamente significa a carga que Deus impõe sobre o seu povo. Quando Deus nos impõe dificuldades, devemos trabalhar calados, como os bois que carregam o seu jugo e cumprem toda a vontade do seu Senhor. É uma linguagem figurada, não somos bois. Deus nos trata como filhos. Os primeiros versículos falam do seu amor para conosco. Quando Jeremias diz ali no versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Aqui Jeremias deixa claro que Deus nos trata como seus filhos. Ele nos ama, Ele tem amor profundo, amor imutável por nós. Deus tem grande compaixão pelos seus filhos. Essa palavra pode ser dura, e é, mas devemos nos lembrar de algumas verdades. Deus não nos dá carga além do que podemos suportar. Quando o texto diz, versículo 27, Lamentações capítulo 3, versículo 27, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Devemos ter isso em mente, que Deus não dá carga além daquela que podemos suportar. 1 Coríntios, veja comigo aí na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo de número 10. 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo 13. Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Essa é uma verdade. A outra verdade é que Deus está conosco. Ele nos ajuda a levarmos a nossa carga. Ele nos ajuda a levarmos a nossa carga. Em Mateus capítulo de número 11, veja lá, Mateus capítulo de número 11, abra a palavra de Deus comigo lá, Mateus capítulo de número 11, Jesus diz ali a partir do versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, nós temos Deus conosco, temos Jesus conosco. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não há um dia que o cristão esteja sem Jesus. E é por isso que podemos suportar o jugo, a carga que Deus impõe sobre nós. Lutar contra Deus é tolice. O propósito dele sempre prevalecerá. Basta ler o livro de Jó e você perceberá isso com clareza. Os bois, depois do seu trabalho, são recompensados. Não somos bois. Deus nos trata como filhos. Ele nos galardoará com um grande galardão se nos submetermos
totalmente a Ele. Para concluir, veja o versículo 25. Deus é bom, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Deus é bom, espere e busque nele em oração. Versículo 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Deus é bom. Não reclame, não murmure, não brigue com Deus. Ele está trazendo salvação para os que creem. Versículo 27. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Deus é bom. A carga é pesada, mas não é maior do que podemos suportar. Deus está do nosso lado e nos ajuda e, por fim, nos galardoará. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos dê a graça de vermos como o profeta Jeremias conseguiu ver. Em meio a tantas dificuldades, ele conseguiu ver o que é bom. Que o teu povo possa trazer à memória o que dá esperança, que o teu povo possa voltar o coração àquilo que dá esperança. E que o Senhor seja exaltado e glorificado entre os que creem. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe cada família e esteja conosco. Hoje à noite, às 7h30, nós estaremos trazendo a palavra do Senhor, uma palavra que vai fortalecer a sua vida, o seu coração, a sua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Um bom domingo.